Nosso Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi para isto que ele veio, para tirar a morte, para tirar a dor, para tirar a tribulação, para tirar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pensemos no mundo, pensemos no universo. A salvação de Cristo atingiu todos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a salvação de Cristo, ela vem. Mas a salvação de Cristo, ela respeita a nossa liberdade. Muitas pessoas não deixam ser tocadas pelo Senhor. Muitas pessoas não deixam ser transformadas pelo Senhor. E por isso o pecado permanece. A morte permanece. A tristeza permanece. A dor permanece. A ruindade permanece. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixemos que ele tire o pecado de nós. E como é então que nós podemos deixar que ele tire o pecado de nós? Em primeiro lugar, devemos ouvir a palavra com atenção, meditar na palavra. Em segundo lugar, nós devemos rezar com humildade, pedindo ao Senhor que nos purifique, que reconheçamos os nossos pecados, porque tem gente que não se acha pecador. Devemos também reconhecer que o pecado é um mal que nos destrói, um mal que leva à morte. E depois pedir ao Senhor com humildade que nos purifique do pecado, que nos dê a graça de sermos livres, de sermos libertos do pecado. Meus irmãos e minhas irmãs, depois então que vivenciarmos no coração esse processo de purificação dos pecados, devemos também com Cristo ser colaboradores, sermos pessoas que também ajudam a purificação do mundo por meio da evangelização. Eu fui purificado, eu estou em processo de purificação. Eu também devo ajudar os meus irmãos a serem purificados de tudo aquilo que leva à morte. Como nós havíamos falado domingo passado, nós convidamos hoje o Daniel, que está passando por um processo de purificação do pecado também como nós. Mas ele teve uma experiência lá no meio do protestantismo e eu convidei para que ele partilhasse conosco hoje a respeito desse processo de purificação, de tirar do pecado. Venha, Daniel, para cá. O povo de Deus que também está nos ouvindo por meio da rádio quer lhe ouvir. Muitas pessoas que foram contaminadas por ideias protestantes, por críticas, e até mesmo pessoas que não têm respostas, querem ouvir como foi que você vivenciou esse processo de purificação, saindo de lá. Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e a proteção de São Miguel Arcanjo possa descer sobre esse lugar nesse momento e invadir o coração de cada um de vocês que estão aqui. Para falar sobre a minha experiência que tive no protestantismo, primeiramente tenho eu que contar a história de como foi que eu cheguei a conhecer a Deus e como foi que eu deixei tudo aquilo que me corrompia antes de buscar a conhecer a Deus. Nasci dia 1º de novembro de 1991, dia em que a igreja celebra, comemora e homenageia o dia de Todos os Santos. Com 1 ano de idade tive uma infecção no sangue. Os médicos diziam para minha mãe que seria muito difícil de eu me recuperar. Eles não estavam identificando o que realmente eu tinha. Aquela confusão dentro do hospital, minha mãe certa vez orando, rezando, pedindo a intercessão da Virgem Maria por mim. Ela teve uma revelação no profundo do seu coração que os médicos estavam me dando medicamento errado, pois em vez de melhorar, eu estava piorando. No profundo desespero de uma mãe que via seu filho caçula indo embora, sendo levado pela morte, ela pedia muito a Deus para que os médicos escutassem ela, pois ela não tem nem mesmo o fundamental completo, nunca fez medicina. Como então ela ia saber aquilo? Deus revelou no profundo do coração da minha mãe que os médicos estavam errados. Os médicos então resolveram escutar ela, coisa em que é muito difícil hoje em dia. Os médicos hoje são muito orgulhosos, muitos deles, não todos, tem muitos humildes também. Mas receber conselhos sobre medicina de alguém que não tem nenhum fundamental completo é meio contraditório aos olhares humanos. Mas Deus, quando Ele quer falar, quando Ele quer fazer, não tem ciência que impeça, não tem cientista que tente calar.
a fé supera. A nossa fé em Deus supera a nossa razão, as nossas limitações. Os médicos, quando foram analisar, perceberam que minha mãe tinha razão. Passaram a me dar o medicamento correto, conseguiram identificar a enfermidade. E eu comecei a melhorar, graças a Deus e a Virgem Maria. Passei por essa tribulação, cantando glória a Deus, no profundo do meu coração de criança, na minha inocência. Com 13 anos de idade, até os meus 13 anos de idade, sempre tive uma educação maravilhosa. Meus pais sempre fizeram muito esforço para pagar os melhores colégios possíveis para mim. Mas com 13 anos de idade, me deixei influenciar por más companhias. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 33, más companhias corrompem bons costumes. Pais e mães que estão aqui presentes nesta manhã, observem com quem os vossos filhos estão andando. E vocês, cuidado com as más companhias, porque elas vão acabar lhe corrompendo, lhe levando para onde não é para lhe levar. E daí eu me deixei levar e com 13 anos de idade tive minha primeira experiência com as drogas. Usei pela primeira vez a cocaína. E daí uma coisa foi puxando a outra. Eu fui me deixando me levar, irmão. Comecei então a fazer pequenos furtos dentro da minha própria casa. Roubei a carteira do meu pai, bolsa da minha mãe, celulares e tudo que eu via dentro de casa, dando bobeira, como diz o cearense, né? Eu levava, vendia, trocava por droga. E de repente aquela coragem de maldade foi crescendo dentro de mim, porque eu estava alimentando a maldade dentro do meu coração. De repente eu comecei a fazer assaltos à mão armadas. Eu ia fazer assalto, colocava todo mundo no chão deitado, fazia refém mesmo. Fiz sequestro, desmanche de carro, clonei cartão. Fiz tantas coisas, meus amados irmãos. Tantas coisas que muitas vezes, em poucas palavras no meu testemunho, não dá para contar. Ontem contei, existem outros muitos detalhes, como explodir caixa eletrônico. Muitas coisas eu fiz assim. Troquei tiro com polícia. Não tenho nenhuma marca de tiro no meu corpo. E muitas vezes questionava a Deus: Senhor, por que eu não morro? Por que eu não acabo com minha vida de vez? A palavra de Deus diz no Salmo 90, em algumas traduções de Bíblia, no Salmo 91, no versículo 7... 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus tinha um propósito na minha vida e Ele não me deixou morrer, meus amados irmãos, porque Ele sabia que nesta manhã eu ia estar aqui pregando para vocês uma cura, uma libertação. Não termina por aí. 17 anos de idade tive minha primeira experiência com crack. Fui viciado no crack durante 1 ano. Vendi o que eu tinha e o que eu não tinha. Entreguei-me completamente à droga. Muitas pessoas chegavam para minha mãe e diziam: seu filho não tem mais jeito, ele vai morrer baleado, vai morrer pelo crack, qualquer momento ele vai ter uma parada cardíaca, uma overdose, porque diversas vezes fui para o hospital dentro de uma ambulância. Tinha dias que eu usava 8 drogas diferentes ao mesmo tempo. Para vocês terem ideia como Deus de fato tinha um propósito na minha vida. O meu coração acelerava, o meu corpo, eu desmaiava. Mas a morte não conseguiu me agarrar. A morte não conseguiu me levar. No dia 11 de agosto de 2010, eu tive uma experiência muito forte com o amor de Deus. Senti uma vontade muito grande de ir à casa de Deus e fazer uma oração para pedir a minha cura. Pois eu me olhava no espelho, eu estava pesando 41,5 quilos apenas. Hoje eu sou muito magro ainda, mas eu me acho até gordo, porque eu estou com 49, né? Já foi uma melhora. Eu me olhava no espelho e eu ficava inconformado de me ver se acabando por algo que não tinha felicidade nenhuma. Pois o prazer momentâneo das drogas, quando passa, ele só te deixa a depressão, a decepção, a mágoa. Quando eu fui naquele dia conhecer a Deus de perto, eu vi que a felicidade que eu adquiri com o nosso Senhor Jesus Cristo era muito melhor do que a lombra da cocaína, do crack e de todas as drogas que eu usei. Era muito melhor do que eu enterrar a minha boca num litro de uísque. Era muito melhor do que eu sair me prostituindo com as mulheres do mundo. Era muito melhor do que eu sentar numa mesa de bar e jogar a conversa fora. A felicidade que nós temos com Deus é eterna, meus irmãos. Não passa. Deus nos dá uma alegria eterna. Muitas pessoas não entendem por que nós estamos aqui hoje.
Por que nós não estamos nos bares, nas ruas? Porque aqui nós conseguimos algo muito melhor do que a bebida, do que a droga, do que essas coisas mundanas. A palavra de Deus diz que nós devemos nos afeiçoar às coisas do alto e não às da terra. E é assim que eu comecei a fazer, como lá em Colossenses 3:2 diz: afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. Mas com pouco tempo, na Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, eu conheci um pastor protestante, me afastei da comunidade católica da qual eu me encontrava, e eu me deixei influenciar pela conversa daquele pastor. Ele aparentava saber muito da Bíblia, ele me mostrava várias passagens bíblicas para tentar atacar a Igreja Católica. Lógico que as Sagradas Escrituras não atacam a Igreja, pelo contrário, ela favorece a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Mas aí eles distorcem os textos bíblicos. Eles leem uma passagem bíblica e dão a interpretação deles, mentindo, acusando a igreja de algo que ela não ensina. E daí eu comecei a me deixar influenciar por aquele pastor, saí da igreja, me tornei protestante. Quando me tornei protestante, passei a odiar ferrenhamente a Igreja Católica. Todas as vezes que eu passava na calçada da igreja, eu cuspia no chão. Quebrei imagens da Virgem Maria apauladas, toquei fogo em Bíblia católica, quebrei textos, fiz coisas horríveis. Porque eu pensava que tudo isso era um centro de idolatria, que isso tudo era um bando de ídolos que não podia fazer nada por mim. Usava inclusive alguns textos bíblicos para tentar provar a minha tese. Mas teve um dia que eu comecei a querer estudar o catecismo da Igreja Católica, para mim nos cultos em que eu pregava, para que eu pudesse pregar mais ainda contra a igreja. Comecei a estudar o catecismo da Igreja Católica, e eu comecei a ver que a igreja não era errada, e sim eu, por estar acusando ela de algo que ela não ensinava. Teve algum dia que o Padre Jacó aqui em alguma missa disse: adorem as imagens, Maria é um Deus. Não, ele nunca ensinou isso, nem a igreja ensina isso. Meus amados irmãos, então eu comecei a estudar a fundo o catecismo da igreja. Conheci um ex-pastor protestante chamado Paulo Leitão, que me ajudou também a voltar para a Igreja Católica. E daí, no dia em que eu fui tocado para voltar para a igreja, eu fui na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na Avenida 13 de Maio, na mesma paróquia em que eu fui lá me entregar a Deus, e voltei para a casa do Pai, assim como filho pródigo. Lá fora tinha uma mulher vendendo artigos religiosos. Eu disse a ela: minha irmã, eu quero que a senhora me dê aí o maior crucifixo que a senhora tiver aí para vender. Ela me deu um crucifixo de 1 palmo, meus irmãos. Eu coloquei o crucifixo, comprei o crucifixo, mandei benzer no padre, me confessei, voltei para a minha rua. Quando eu cheguei na minha rua, a primeira pessoa que eu vejo era o meu pastor, meu ex-pastor, graças a Deus. Quando ele olha para mim, ele diz assim: irmão, pelo amor de Deus, você voltou para a idolatria? Você voltou para aquele centro de ídolos? Eu disse: nada disso, eu não fiz isso. Aonde é que está na Bíblia que pede para se fazer imagens de Cristo crucificado? Isso não existe na Bíblia. Eu disse: existe sim. Abra sua Bíblia em capítulo 3 do Evangelho de São João, no verso 14. A palavra de Deus vai dizer assim: assim como Moisés fez com a serpente no deserto, terá que ser levantado o Filho do Homem, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que foi que Moisés fez com a serpente no deserto? Alguém se lembra? No capítulo 21 do livro de Números, a palavra de Deus nos diz que o povo chegou a Moisés e disse: pecamos contra ti, contra Deus, roga a Deus por nós. Moisés foi conversar com Deus, e Deus mandou Moisés fazer imagem de uma serpente de bronze e pendurá-la em uma haste, ou seja, em uma cruz. Naquela época era chamado assim. Moisés fez a imagem de uma serpente de bronze e colocou nessa cruz, e todo aquele que olhava para a imagem era curado. Não é o Daniel que está falando isso, está na Bíblia. Tudo provei para ele na Bíblia. Ele disse que a cruz era maldição. Eu disse: mentira sua. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 18, fala que a cruz é força para o cristão. Do versículo 22 ao versículo 23 desse primeiro capítulo de 1 Coríntios também fala: nós pregamos Cristo crucificado. Ele ficou sem resposta e pulou para outro assunto.
Ele disse que a Bíblia Sagrada proibia a fabricação de imagens. Ele usou a passagem muito conhecida pelos protestantes de Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao 4, aonde a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de minha face, não farás para ti imagens daquilo que está no céu, na terra e embaixo da terra. Eu disse: pastor, o senhor tem carteira de identidade? Ele disse: sim, tenho. Nela tem sua foto? Sim, tem. O senhor está onde? O senhor está na terra? Mas o senhor não está dizendo que é proibido fazer imagens daquilo que está no céu, na terra e embaixo da terra? Então por que o senhor aprova a sua imagem na sua carteira de identidade? Ele ficou meio nervoso comigo e eu disse: mas eu vou lhe provar, pastor, que a própria Sagradas Escrituras nos ensina a fazer imagens sagradas. A passagem de Êxodo proíbe imagens feitas de ídolos e não de santos. O que é um ídolo, meus irmãos? É a imagem que representa outro Deus. Ninguém ensina para vocês que imagem de São José, de Nossa Senhora, é imagem de outro Deus. Não, ninguém ensina isso. A igreja não ensina isso. São imagens de santos, imagens sagradas. Seria errado se eu considerasse aquela imagem um Deus, mas eu não considero, então não é errado. O que se proíbe nas Sagradas Escrituras é imagens do paganismo, por exemplo, do Buda, de outras denominações religiosas, que dizem que as imagens são deuses, por exemplo, no hindu. Meus amados irmãos, e aí ele disse: pois me mostre na Bíblia onde tem dizendo para fazer imagens sagradas. Eu disse: o próprio Deus, no mesmo livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 18, ele manda fazer imagens de duas esculturas. Vocês se lembram da Arca da Aliança? O que é que tinha em cima dela? 2 querubins. Tá aí, pastor. Por acaso Deus é contraditório de proibir todo tipo de imagens e mandar fazer imagem? Ele disse, ficou meio sem resposta. Eu disse: existe uma diferença de ídolo para imagens sagradas, imagens de santos. Lhe digo mais: o templo de Salomão foi edificado para a honra e glória de Deus. No templo de Salomão era coberto de imagens tanto por dentro como por fora. E a Bíblia Sagrada diz em Ezequiel capítulo 41, do verso 17 ao versículo 19, que o templo de Salomão era coberto de imagens tanto dentro como fora. Inclusive dentro tinha uma imagem de um humano, de um homem. E agora, pastor? Ele ficou sem resposta, pulou para outro assunto. Quando ele chegou no assunto da intercessão dos santos, eu disse: pastor, não adianta, o senhor vai pular para todos os assuntos e todos eles eu vou te responder pela graça do Espírito Santo, não por inteligência minha, isso é um dom dado por Deus. Ele disse: vocês pedem a Maria as coisas e esquecem de Jesus? Eu nada disso, ninguém faz isso. Me mostra a intercessão dos santos na Bíblia. Tudo bem, eu lhe mostro. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, no versículo 8, pastor. Lá diz que os anciãos pegavam as orações de todos os santos e levavam ao Cordeiro, que é Jesus. E agora, pastor, o senhor não disse que não é somente Jesus que recebe nossas orações? Está aí os anciãos recebendo as nossas orações. Os anciãos eram santos que estavam no reino dos céus. Mas muitos protestantes tentam de todas as formas negar a intercessão dos santos. Ele me disse que Maria não podia escutar duas pessoas ao mesmo tempo, uma aqui no Japão, lá no Japão e outra aqui no Ceará. Como pode Maria escutar duas orações de duas pessoas ao mesmo tempo se ela não é onipresente? Eu vou lhe explicar, pastor. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8, no versículo 3. Lá vai falar que um anjo tinha acesso à oração de todos os santos. O anjo não era onipresente? Então como isso é possível? Por meio de Cristo, que é cabeça do corpo místico, que é a igreja. Nós somos um só, meus amados irmãos, porque nós estamos dentro do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Se você tem dúvida disso, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 5. Abra também em Romanos capítulo 16, do versículo 17 ao 19. Meus amados irmãos, existem várias passagens provando isso, que nós temos unidade. Em Efésios capítulo 1, do versículo 9 ao 10, fala que todas as coisas estão em unidade, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Ou seja, nós e os santos estamos em unidade. Para falar um pouco mais, ele ainda quis dizer que os santos estão mortos. Eu disse: quem disse para o Senhor que os santos estão mortos? Mortos são aqueles que estão no inferno, os santos estão vivos. Eu lhe provo também na Bíblia, pastor. Abra sua Bíblia em João capítulo 11, do versículo 25 ao 26. Lá fala que aquele que está em Cristo jamais morrerá. Crês nisso? A Bíblia também, eles também têm mania de dizer que os santos estão inconscientes. Já estou encerrando, meus irmãos. A Bíblia diz
que os santos não estão inconscientes? Se você ir a Gênesis capítulo 4, no versículo 10, quando Deus chega a Caim, de ter depois matado Abel, ele diz: Caim, onde estás o teu irmão? Ele diz: eu não sei, por acaso sou o guarda-costas dele? Deus então diz a ele: ouço a voz do sangue do teu irmão clamando por mim desde a terra. O que é isso? Era o sangue do mártir clamando por justiça. Assim como nós estamos aqui diante de uma imagem de um mártir, nós possamos refletir assim: os mártires clamavam por justiça no reino dos céus. Vamos pular de Gênesis para Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 10. João, em sua visão, vê a multidão dos mártires clamando por justiça. E agora, pastor, o senhor não disse que os santos estão inconscientes? Como pode ele estar inconsciente se eles estão falando? Ele não teve respostas. E daí eu fui respondendo a ele, e eu comecei então a ver que o protestantismo era uma farsa, criado pelos homens. A Santa Madre Igreja Católica Apostólica tem 2000 anos de história. O protestantismo veio nascer um dia desse, em 1517, ou seja, depois de 16 séculos, ele veio nascer. A igreja já existia há 16 séculos de história. Meus amados irmãos, e antes do protestantismo, onde estava a verdade? Se eles estão certos, onde é que estava a verdade antes deles nascer? Será que Deus tinha esquecido o seu povo? A Bíblia Sagrada fala de uma igreja esta que não pode ser a protestante, porque naquela época não existia nenhuma. Qual era a igreja então que existia naquela época? Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Católica, que significa universal. Apostólica, que tem sucessão apostólica. O que é sucessão apostólica? Quando um apóstolo morria, outro vinha e substituía ele. Lembro-me eu do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 15, que fala que Matias substituiu Judas, que tinha morrido. E é assim, meus irmãos, até hoje. Pedro foi o primeiro papa. Mateus capítulo 16, do verso 18 ao 19, Jesus Cristo diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligar será desligado. Aí o Papa, primeiro. Daniel, amém, irmãos? Desculpe. Quando você era protestante e você lia essa passagem, como é que você interpretava? Os protestantes, quando estão diante desta passagem, eles dizem que Cristo falou assim para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Se você vê que é uma atitude totalmente sem lógica, porque Cristo direciona suas palavras a Pedro. É totalmente sem lógica você crer que alguém falando para o padre: padre, tu és padre, e sobre este padre edificarei a minha igreja. Porque Pedro no hebraico significa pedra. Se você for estudar o hebraico, Cristo pronunciou a palavra Kefa. Kefa, Cefas, que significa Pedro, que é pedra. Então ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tanto que ele dirige as suas palavras a Pedro: dar-te-ei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligar será desligado. Essa, padre, é a autoridade que o Papa tem de decretar um dogma. Para quem não sabe o que é um dogma, é uma verdade de fé absoluta, que não podemos negar. Dogma da Imaculada Conceição. Outra coisa que eles questionam, dizendo, nós dizemos que a Virgem Maria não tem pecado, e ele disse: me prove na Bíblia que a Virgem Maria não tem pecado. Eu provo sim. Jó capítulo 14, no verso 4, a Bíblia diz: quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Jesus Cristo era puro, era santo, então ele tinha que vir no ventre de uma mulher santa. Muitos protestantes dizem assim: o sangue de Cristo tem poder, e esquecem que esse sangue tinha o DNA da Virgem Maria. O sangue que corria nas veias de Jesus Cristo tinha o DNA da sua mãe. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, no versículo 33, que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não é assim? O que foi que Isabel, cheia do Espírito Santo, disse à Virgem Maria? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A Virgem Maria é santa. Em minhas pregações, padre, eu digo assim: meus amados irmãos, Maria Santíssima deu a Deus algo que Deus nunca teve. Todo mundo bota logo o olho desse tamanho, né? Como é que pode? Maria deu a Deus algo que ele nunca teve? Eu digo sim, ela deu. Com a obediência da Virgem Maria, ela deu a Deus um corpo. Deus nunca tinha assumido a natureza humana.
Maria Santíssima, com sua obediência, deu a Deus um corpo, porque Deus veio e se fez carne no ventre dela. Isso está no primeiro capítulo do Evangelho de São João, no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi no ventre da Virgem Maria que foi gerado o sangue que purificou o mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, homem, levado à cruz. O sangue de Cristo tem poder e purifica-nos do pecado. 1 João, capítulo 1, do versículo 6 ao 7, diz que em Deus não há trevas e que o sangue de Cristo nos purifica do pecado. Sangue este que tem o DNA da Virgem Maria. Tudo isso me fez voltar para a Santa Madre Igreja Católica. Agradeço a atenção de todos vocês. Peço que a Virgem Santíssima rogue por cada um que está aqui, que São Miguel Arcanjo nos proteja, assim como protegeu o profeta Daniel, capítulo 10, versículo 13, diz que Miguel veio ajudar o profeta Daniel. No último versículo do capítulo 10 do livro do profeta Daniel, a Bíblia diz que Daniel disse assim: não há quem me proteja a não ser Miguel. Por acaso ele colocou Miguel no lugar de Deus? Não, meus irmãos, porque Miguel era um servo de Deus. Por isso, inspirado por essa passagem, hoje eu sou devoto de São Miguel Arcanjo. Que Deus os abençoe. Amém. Daniel. Nós precisamos rezar por ele mesmo, para que Deus o proteja. Porque quando ele vivia lá no meio das seitas protestantes, ele tinha uma cartilha de como iludir os católicos e levar para o protestantismo. Agora ele está descobrindo e tem muita gente lá com raiva dele, não é isso, Daniel? Isso. O protestantismo, hoje existe uma desonestidade muito grande. Por exemplo, nos cultos protestantes, os pastores, quando vê que tem muita gente, eles dão alguns chutes. Por exemplo, quando eu pregava, eu tinha uma lista de problemas mais comuns que o brasileiro passa, principalmente os de periferia. Eu estudava aquela lista de problemas para nos cultos eu poder jogar verde. Se colar, colou. É aquela coisa. Deus me revela, irmãos, que existe alguém aqui com a causa na justiça. Deus está passando na frente, aleluia. Deus está mostrando que Ele vai resolver. Labrasturi, alabadassuri. Deus vai passar na frente. Aí depois eu dizia: Deus está me revelando que aqui no meio de nós existe uma mulher com a dor no braço. Deus está curando o teu braço agora, irmã. Levanta a tua mão e glorifica o Pai. Eu fazia assim. Eu ia chutando e ia dando certo. Se não desse certo, eu dizia assim: ela está no meio de nós, mas ela está com vergonha de mostrar a cara. Ela está aqui, mas não quer dizer que está. Mas Deus está te vendo, irmã, aleluia. Era assim. Para vocês terem ideia, meus amados irmãos, os protestantes faziam contrato com pessoas dos interiores mais escondidos que existem. Existem interiores, como diz o cearense, que é lá nas brenhas, né? Aí eles chegavam para aquelas pessoas bem simples, humildes, que não tinha nem água lá no interior delas, bem escondido mesmo, povo bem escondido. Dizia assim: senhora, os pastores lá, né? E eu assistindo isso, meu coração apertado. Mas medo de sair e eles me matarem, porque gente assim é capaz de tudo, né? Dinheiro. Senhora, a gente te dá R$500 para a senhora entrar de cadeira de roda na igreja. Eu vou fazer uma oração e a senhora sai correndo lá dentro. A senhora vai rodar o Brasil inteiro fazendo isso. Ora, quando ela passava no Ceará, meus amados irmãos, daqui que ela rodasse o Brasil todinho, quando ela viesse aqui de novo, vocês não iam nem lembrar do rosto dela. Ou seja, às vezes é a mesma pessoa. De vez em quando ela vem com cabelo raspado, outro vem com cabelo grande, vem com barba. Existem pessoas pagas, muitas pessoas, somente para isso. Outro detalhe, eles dizem: se você contar alguém, você já sabe o que acontece, né? Ameaças de morte. Não é à toa que eu já fui ameaçado mais de 3 vezes de morte por falar essas coisas. Porque eles sabiam que eu sabia dos podres de lá. Por isso que eles me ameaçavam, eles me ameaçam até hoje de morte. Mas, como Santa Catarina de Sena diz, se for para mim morrer, morrerei por amor à igreja. Morrerei defendendo a igreja. Por exemplo, muitas vezes a gente ia lá na areia da praia,
colhia um bocado de areia da praia, às vezes até da calçada mesmo. Chegava no culto e disse: hoje é um culto de libertação. Deus hoje vai fazer milagres e prodígios no meio de nós. Estamos aqui com a areia que nós fomos buscar lá em Jerusalém, aonde Cristo pisou. Você vai levar esta areia para a sua casa, mas para isso você tem que vir ao púlpito e dar a sua oferta, o seu donativo, que Deus vai prosperar na tua vida. Meus irmãos, eu ando a pé hoje, mas se eu quisesse estar de carro, eu dava, padre. Teve um cara que chegou para mim e disse assim: ei, Daniel, vem cá, cara, tu prega tão bem, tu fala tão bonito. Eu vou fazer o seguinte contigo, eu vou colocar uma igreja na tua mão, lá já está tudo pronto, púlpito, cadeira, som, ar-condicionado, tudo. Vou colocar na tua mão, aí no final do mês nós racha, né? Nós racha um negócio, né? Aí eu peguei, olhei para a cara dele assim: tenha vergonha na sua cara, rapaz. Eu não sou desse tipo de pessoa, não. Foi coisas assim também que me ajudou a sair do protestantismo, porque eu vi a desonestidade lá. Teve uma reunião que eu fui, padre, que tinha 7 pastores, os 7 eram ateus. Não acreditavam em Deus. Isso não existe não, esse negócio de Bíblia é conversa do povo. Isso aí foi inventado pelos homens, Deus não existe não. Ateu. Só que eles sabiam que aquilo ali dava, ó, pela boa vontade dos irmãos. Para vocês terem ideia, a Igreja Católica, ela é a maior instituição de caridade do mundo. Se a Igreja Católica fechasse hoje, 60% dos hospitais da África do Sul quebrava, porque quem sustenta é o Vaticano. Nós vivemos e fazemos caridade, respiramos isso. Pode ir atrás, qual é a maior instituição de caridade do mundo? Vai aparecer a Igreja Católica. Sustentamos hospitais, asilos, escolas e tudo mais. Que Deus os abençoe, tenha um bom dia. Se alguém quiser e tiver alguma dúvida, eu estou ali na casa do padre. Pode ir lá atrás de mim, falar comigo e a gente conversa. Amém? Obrigado.